Então, pessoal, vou falar um pouco para vocês aqui sobre o relatório gerencial, né? Estudar um pouco sobre o Iridium, os detalhes aí, né? O pessoal do Instagram lá votou para a gente fazer um vídeo aí sobre o Iridium, né? Então, meu nome é Igor Menezes, eu tenho já 14 anos investindo na bolsa aí, né? Então, a minha intenção é contribuir aí com a minha experiência. Então, quem gosta de pedir para vocês aí, quem gosta de Instagram, seguir a gente lá no @Bolsa em Foco. Quem puder também aí se inscrever no canal, é de graça, curtir o vídeo aí, ajuda a gente a continuar. Se gostar do vídeo, né? Se quiser contribuir com o trabalho aí, né? Apoiar o trabalho. Tem meu curso, meu livro aí também, meu e-book, depois eu vou deixar o link aí para vocês. Então, vamos falar sobre o relatório gerencial sobre o Iridium, né? Antes de começar, eu queria mostrar um pouquinho aqui sobre o Iridium. Ele tem uma questão assim de pouco tempo atrás ele era um pouco, vamos dizer assim, queridinho do mercado e chegou a bater aí R$140 por cota. Aqui foi em janeiro de 2020, aqui foi, vamos ver aqui, 152 e 28 em fevereiro de 21, porque ele estava pagando muito dividendo e tal. Muito rendimento, né? Dividendo da empresa, fundo imobiliário é rendimento. Só que a questão é que ele estava pagando muito por causa da inflação alta. Vários fundos de papel estavam fazendo isso, né? Só que o fundo imobiliário de papel, ele tende a... Ele geralmente, o valor dele é mais atrelado ao patrimonial, né? Então, se ele tem... a maioria é R$100 a cota, né? Patrimonial, o valor patrimonial é R$100, vamos dizer assim, né? Quando descola muito disso, a tendência é ele voltar, né? A gente vê aqui que ele voltou perto de 100, a gente viu aqui, né? Voltou para perto de 100. Então, o que quer dizer isso aqui? Provavelmente a cota a 152, acho que todo mundo vai concordar comigo que estava caro, né? Estava caro. Então, aí que está a importância, na minha visão, né? A importância do preço, né? O preço tem muitas vertentes aí, pessoal com bastante mídia, bastante seguidor dizendo assim, falando que o preço não importa. Compra a qualquer preço. Eu sou contrário por causa desses casos assim, né? Muita gente foi na onda, né? Comprou. Até me lembrei disso ontem no mercado, coisa engraçada. Tinha um papel higiênico lá, promoção, daí o pessoal tava comprando e eu, não sei qual que eu vou comprar. Tem um monte, né? Hoje em dia tem muitas marcas, daí eu peguei, vou pegar esse aí, todo mundo tá pegando, né? Esse é o comportamento de manada, que é o que provavelmente puxou esse preço do Iridium para 152 aqui, que não fazia, na minha visão, né, não fazia nenhuma relação com a realidade, era completamente fora da realidade, né? Então, para a gente conseguir ser um investidor melhor, a gente tem que não seguir a manada. Para determinadas coisas até faz sentido. Provavelmente o papel higiênico ali que a manada estava comprando era bom, que é um produto, papel higiênico. Agora, para investimento, a gente tem que ver que talvez a manada não esteja indo para o caminho certo, que foi o caso aqui, né? Não que o Iridium seja um fundo ruim, né? Inclusive, eu particularmente não gosto muito, mas eu vou explicar os meus motivos ali, né? Por que eu não gosto, mas eu não considero um fundo ruim, né? Então, vou colocar aqui para vocês o relatório gerencial de setembro, para a gente dar uma olhada. Então, a primeira coisa, o objetivo do fundo, ele tem como objetivo, né? É um fundo de papel, ele tem o objetivo de investir em CRI, desde que atenda aos critérios, né? Ele pode investir complementarmente, né, em outros tipos de investimento imobiliário, que é LCI, outros fundos, né? Aqui que está exatamente aqui que está que eu não gosto muito do fundo, porque ele investe bastante em outros fundos imobiliários, né?
E daí a gente acaba pagando, depois eu vou explicar mais adiante ali, a gente acaba pagando 2 vezes a taxa de administração, né? Que já não é das mais simples aí, né? Barato. Como a gente vê aqui, que eles... O gestor, então, o administrador, por seu diante, é o BTG, né? Mas quem faz a gestão mesmo do fundo é a Iridium, né? Gestão de recursos, que é uma boa gestora. Historicamente, né? Boa gestora. Então a gente vê aqui que a taxa de administração e gestão vai para 1% ao ano, né? Não é uma taxa alta, é uma taxa que regula o mercado, isso não é problema. Mas o problema, para mim, é pagar 2 vezes, né? Duplamente a taxa de gestão, quando você tem muito fundo. Eu sou contrário a investir em fundo de fundos, né? FOF, né? Pode fazer sentido em algumas pessoas que não têm muito tempo para acompanhar, para estudar os fundos, né? Mas não é o meu caso. Então, vou fazer uma leitura aqui rápida do comentário da gestão, que distribuição, então, referente a setembro foi 85 centavos por cota. Valor equivalente a uma remuneração bruta do imposto de renda de 98,8% do CDI, né? Aqui a gente vê que abaixo do CDI, né? Que é ruim, mas é muito afetado pela deflação que está acontecendo, né? Que aconteceu, que vem desde julho, se manteve em setembro, IGPM menos 95, PCA menos 29. É uma coisa típica, né? No Brasil tem essa... Não é normal ter deflação e uma coisa passageira, isso vai se ajustar, né? Então, apesar do fundo possuir vários créditos com resultado acumulado, fruto dos meses de inflação elevada, o cenário deflacionário começou a afetar a parcela de atualização monetária da carteira de CRI, né? Que é assim, normal. Mesmo assim, vale destacar que o resultado final desse item ainda foi positivo, mesmo com a deflação dos últimos 3 meses. Junto com a deflação, receita e negociação de crise FIIs, os rendimentos recebidos da carteira de FII também impactaram negativamente, quase que na mesma magnitude o rendimento do mês. Ainda sobre a deflação, eles estão explicando aqui que a deflação vai arrefecer e vai voltar para uma média, assim, né? Para uma meta do que nem tem a meta do Banco Central, né? Então eles falam aqui, da subdeflação, vale lembrar que o Banco Central já sinalizou o fim do ciclo de alta da Selic e devemos observar uma política monetária menos contracionista com o retorno da inflação a patamares mais equilibrados e próximos à meta, né? Então eles estão dizendo que provavelmente a Selic vai diminuir um pouco, a inflação vai aumentar um pouquinho, isso vai equilibrar a carteira. Vale dizer que o fundo segue com a política conservadora de distribuição de rendimentos que considera apenas o resultado realizado em regime de caixa. Por fim, os ativos permanecem adimplentes, o processo ciclais da carteira foi mantido a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos, né? Então esse é o comentário da gestão do Iridium. Aqui é um histórico de cotas, né, de rendimento, né? A gente vê que vinha vindo com bons rendimentos, né? Começou a afetar aqui o yield bom aqui, né? Por isso que a cota foi se desprendendo. Mas vê que o VP foi sempre um VP sempre aqui em volta do 100, né? E aí 150 é ilusório e uma hora retorna para onde ele deve, a realidade manda, né? Então, essa questão do preço importa, o preço não importa. Aqui um histórico aqui de desempenho no mercado e tal, né? Aqui vinha mais dentro da realidade, né? Não tem problema pagar um pouco acima da... Eu não vejo problema pagar um pouco acima da cota, mas imagina quem comprou 500 cotas, 1000 cotas, 150. Aí agora tá aí 90 e poucos. Isso dói um pouco, né? Então, pode ser que não volte nunca mais para aqueles valores, né? E tu fica com aquele investimento ali, com uma perda grande, né? Porque a questão do preço é sempre o otimismo excessivo, né? Nem sempre se confirma. Então, um pouco da carteira aqui tem muito ativo na carteira, né? Então, não vamos conseguir olhar todos, mas a gente olha um pouco. A gente pode ver que eles estão com bastante dinheiro em caixa aqui, né? 7,5% do patrimônio, 200 milhões para 63 milhões para alocar. Vamos ver como é que vai ser essas alocações aí, né? É um fundo que tem é muito diversificado nos CRIs, né? Tem muito pouco, assim. Isso é uma coisa muito boa, excelente. Tem muito pouco, assim. O maior CRI da carteira é esse DAS aqui com 2,18 da carteira, com uma boa taxa aqui.
Então é bem legal essa parte. Bem diversificado mesmo, muito bom. Dilui bastante o risco. Que é CRI, né? Então tem 73% da carteira em CRI, né? Tá colocando aqui o caixa como CRI também. Não é, né? Mas tudo bem. Aqui uns FIIs de renda fixa. FIIs CRF foram separados demais pelo fato de que a equipe de gestão entende que ainda sejam fundos imobiliários. Este possui uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortização periódica e estrutura de garantias. Interessante esse FII RF. Então tem uma parte aí, uma estrutura mais FIIs RF, estrutura mais aí, mais garantida. Aqui é a carteira de FIIs, então, né? Aqui que não me agrada muito. 21% da carteira em FIIs, né? A gente vê aqui. Por que não me agrada muito? A gente acaba pagando 2 vezes a taxa de administração, sendo que eu posso comprar aqui, ó. Eu posso comprar ali no mercado DEVA 11, eu posso comprar RPHY, eu posso comprar TORD, posso comprar Hectare, né? Não preciso do Iridium comprando para mim, né? Então isso me desagrada um pouco, por isso que eu não é um fundo que eu gosto, que acompanho, mas não acho ruim para quem não tem muito tempo de acompanhar, talvez uma opção, né? Então a distribuição da carteira aqui, ele tá com, aqui ele já colocou certinho, não tá certo lá. 66,40 então em CRI, 21% está em FI, em outros fundos imobiliários, né? 7,5% em caixa, então, e 5% nesse FII-RF aqui que ele considera fundo FII renda fixa, mas eu não considero. É mais uma coisa para mim que não me agrada muito. FII imobiliário não é renda fixa. Ele tem estrutura, ele tem isso aqui, mas não é renda fixa, não. Não concordo, mas... Né? Então aqui, um dos motivos dele estar sofrendo um pouco mais é que ele tem quase 56% da carteira é atrelado ao IPCA, né? Como o IPCA está com deflação, daí isso diminui o rendimento. Né? Criou 21% outros fundos, então ele tem 11,5% aqui CDI mais alguma coisa, e esse que ele colocou CDI porque ele está em caixa, né? Tem alguns outros com bem menos aqui, né? GPM, pré-GPDI. Basicamente está no IPCA, né? Por isso está sofrendo. Aqui é distribuindo por setor, né? A gente vê que tá bastante real estate aqui, né? Bastante do patrimônio. Aqui é os indexadores, né? As taxas médias. Então, tem uma boa taxa. PCA mais 8,40. Quando tá atrelado ao IPCA, né? Aqui, fundo imobiliário. CDI mais 5, boa taxa também. E aqui é o caixa, né? Que tá CDI, praticamente. GP mais 9, também. Pré em 12. Né? Pouca coisa, né? Que não é muito significativo. Aqui as movimentações do mês, isso é uma coisa também, é um ponto positivo do fundo, que ele é uma gestão ativa, ele tem uma gestão ativa, né? Então ele compra muito e vende, ele compra e vende muita coisa durante o mês, tal, né? Então ele está falando um pouco aqui depois da realização da 12ª emissão de cotas, a equipe de gestão trabalhando em busca de novas operações para alocar os recursos captados, né? Tanto no mercado primário quanto secundário, a fim de aumentar a diversificação entre devedores e indexadores. A equipe de gestão entende que o patamar de caixa atual é saudável e não onera a distribuição de rendimentos, permite captura de distorções de preço. Então eles acham que 263 milhões de caixa é saudável. Eu não concordo. Muito alto, bastante. Não onera a distribuição. Segundo eles, está 99% CDI aqui, né? A gente consegue facilmente aí 100%. 100% CDI aí consegue fácil, então seria acima desse caixa, né? Então
A gente investe em fundo imobiliário e paga a taxa de gestão, aí teria que descontar mais a taxa de gestão deles. Né? Então vai cair bem cai bem isso aqui prejudica um pouco o cotista, sim. Se fizer um bom trabalho, no futuro talvez, né, corrija isso aí, né. Então aqui as compras do mês, né. Compra aqui, bastante compra, só tem uma venda. Vendeu um CDI mais 4 aqui, fez compras com umas taxas boas, algumas taxas não boas aqui, não tão boas, né. PCA mais 6,40. Né? Mas aqui comprou fundo imobiliário, que é fundos que a gente pode comprar. Né? DEVA 11 a gente pode comprar. Né? Alguns talvez não, são fundos restritos e tal, mas se fosse só fundos restritos até teria alguma vantagem a mais que eu vejo, né? Mas a gente vê que a maior parte da carteira aqui, ó, pega daqui para cima, ó, são fundos que a gente pode comprar, não é fundo restrito. Né? Então esse é meu. Aqui no caso do DEVA é venda, né? Vendeu. Vendeu. Mas fundos que a gente pode comprar, né? E vender quando a gente quiser. Aqui é a demonstração do resultado mensal, né? Quanto é que entrou de juros, o que entrou de correção e tal, né? Despesas. Bem tranquilo aí. A despesa não é alta. Não tem. Outro ponto positivo é não tem performance, né? Taxa de performance, a gente pode ver nos outros. Fazer depois outros vídeos mostrando que como a taxa de performance acaba prejudicando um pouco o cotista, né? Lerando, né? Distribuição por cota aqui a gente vê que vinha num patamar acima, já deu uma caída boa aqui, né? Em virtude que eles mesmos explicaram, né? Que a correção monetária caiu, né? Que a inflação caiu, né? Deflação vai apertar aqui, né? Então caiu de 8 milhões para 3, né? Isso vai aperta muito. Então, aqui seria os resumos das operações, então, né? Que são muitos, teria que olhar com mais calma, que é cotista, né? Mas eu vou pegar aqui para a gente ter uma ideia aqui, pegar a DASA, né? Que é a maior. Vamos olhar a DASA e a Evolua, então. Procurar ali que são as maiores participações, né? Maior porcentagem de patrimônio está no CRI da DASA e no CRI da Evolua. Vamos procurar aqui, então. Deve estar por ordem alfabética. Bom. DASA aqui, ó. Então, tem rating, a taxa de compra 7%, IPCA mais 7%, né? Como a gente tem isenção do imposto de renda, tem uma taxa boa. Fluxo mensal da emissão, que foi em abril de 22, vencimento 26 de 13 de 37. Uma oferta restrita, né? Que a gente não teria acesso, só investidor qualificado, investidor profissional, né? Então aqui um resumo da operação. A operação era lastreada no recebível de compra da Torre D do Hospital da Bahia. Atualmente locado em regime de BTS, né, Build to Suit, construído para alocar, né, pelo próprio Hospital da Bahia, que foi integralmente adquirido pelo Grupo DASA em 21. O Grupo DASA, controlado pela família Bueno, é um dos maiores grupos de saúde do país e possui rating AAA. Por fim, a operação conta ainda com imóvel em garantia. Então, é uma operação tranquila aqui, né? Um imóvel em garantia. O devedor é AAA, então, boa taxa. Vamos ver se o outro da Evolua, que é a segunda maior posição. O DASA é a primeira, né? Então a Evolua é a segunda, que tem a Evolua. Então também não tem um rate, né? O CRI. Taxa 9,91 mais IPCA, boa taxa. Mensal ali, pagamento. Missão agosto 21, vencimento agosto 30. Também oferta 476 restrita.
até um pouquinho do resumo da operação aqui. Ó. A Voluma é uma parceria formada pela Green Yellow, PMPI e Andrade Gutierrez. A empresa é focada no desenvolvimento de usinas solares de energia renovável. A operação é destinada ao financiamento da construção de UFVs localizados em Minas Gerais, que serão alugados para consumidores de energia na modalidade de geração distribuída. Além das garantias de todos os recebíveis, ações e equipamentos das UFVs, a operação conta com confiança corporativa dos acionistas até que as UFVs estejam integralmente concluídas e performando. Tem garantia, é boa. Tem que olhar bem essas garantias aí, né? A gente tem que cuidar, que às vezes tem problema nisso aí. Então aqui tem mais de todos, né? Um estudo de todos, que daí a gente não consegue fazer aqui porque demoraria muito, né? Mas quem tem fundo, gosta, tem que dar uma olhada devagarinho nisso aqui, um pouquinho de cada vez, né? É muita coisa pra gente olhar como cotista, mas precisa ficar bem informado, né? É uma coisa que é necessária, né? Desculpe. Muito CRI. Isso é um ponto positivo do fundo. Ele é muito bem diversificado, né? Aqui a estratégia deles, né? Como é que é? Tem um foco em operação estruturada, então. Abordagem disciplinada de pesquisa e fundamentalista em crédito, equipe com experiência em estruturação, aquisição e acompanhamento de operações de crédito estruturado na gestão de fundos de CRI. Objetivo de rentabilidade de IPCA mais 7, né? Líquido de IR é bom, muito bom. Aqui eles falam bastante eles estão falando aqui em oferta restrita, né? Relacionamento com originadores estruturados de operação de CRI, o foco deles. Né? Foco na aquisição de CRIs emitidos através de oferta pública restrita. CVM 476, que são restritas a um número limitado de investidores profissionais, apresentam um ticket médio elevado e geralmente apresentam uma remuneração maior. Isso é uma coisa boa, né? Só que eles fazem isso na parte de CRI. Na parte de fundos, eles não parece não ter muito fundo ali de... A gente viu que não tem, né? Fundos restritos. Seria bom ter mais fundos restritos. Ele trabalha também com ganho no secundário. Mas no mercado secundário de crise, menor potencial de crescimento e a Iridium pretende gerar valor com essas oportunidades. Alocação tática em FIIs. Questão de FIIs terceiro para maximizar o retorno do caixa e também aproveitar oportunidades pontuais. Essa aqui eu não acho muito tu botar o caixa em fundo imobiliário. É que nem a gente colocar a nossa reserva de emergência no fundo imobiliário. Depois dá problema aí. Que nem foi como a pandemia mostrou isso aí, né? Reserva de emergência não é para estar em fundo imobiliário. O pessoal antigamente falava, bota no KNCR, tranquilo. Não é muito tranquilo, não. A não ser que tu tenha muito dinheiro, né? O Barsi, por exemplo, teve o patrimônio diminuído, né? Na pandemia, mas não ficou mal, né? Muita gente que não tinha muito dinheiro talvez precisou acionar a reserva de emergência. A reserva de emergência tem que estar no Tesouro Direto ou num CDB de banco grande aí. E deu. Né? Aqui é quem é na equipe do Iridium, né? Que é o Rafael Selegato, que já deu várias entrevistas aí. Um cara bem inteligente. Muito bom. Aqui os outros sócios, né? Aqui outros fundos da Iridium. Então seria isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, é só me mandar pelo Instagram, por aqui, pelos comentários. Qualquer lugar a gente está sempre à disposição aí para ajudar. Valeu e até a próxima.